Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Sargento Lima para, como secretário, proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da 17ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de março de 2022. Presidência, deputados Moacir Sopelsa, Maurício Kudilac e Ricardo Alba. Secretarias, deputado Ricardo Alba e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 15 de março do ano de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para conceder a leitura das atas das sessões anteriores em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno. O senhor presidente deu-lhes por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se processasse a distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes, Coronel Mocelin, Sargento Lima e a senhora deputada Ana Campanholo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza, do Bloco MDB Novo, Ivan Nats, do PL, Ismael dos Santos, do Bloco PSD-PSC e Neodir Sareta, do PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados José Milton Schaefer, Valdir Cobalcini, Dr. Vicente Caro Preso e a senhora deputada Marlene Fengler, foi mantido o veto parcial em turno único encaminhado pela mensagem de número 873/2021, aposto ao projeto de lei 347 de 2020, com a seguinte votação: 29 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Foi aprovado em turno único a admissibilidade da medida provisória número 251 de 2022. Após ser discutido pelo senhor deputado Márcio Machado, foi aprovado em turno único o projeto de lei 105 de 2021. Foi aprovado em turno único o projeto de lei 193 de 2019, com emenda substitutiva global. Na sequência, foram aprovados pedidos de informação de números 91 a 91 e 92 de 2022 e as moções de número 172 a 192, 194 a 196 de 2022 e os requerimentos número 248, 252 e 273 de 2022. O presidente ainda deferiu requerimentos 249, 251, 253 a 272 e 274 de 2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 137 a 148. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Nats, Kennedy Nunes, Pedro Celso Zucchi, e nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia de 16 de março, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavou a presente ata. Obrigado, deputado Sargento Lima. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Hoje, inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Volney Weber, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Aproveito enquanto o deputado vem à tribuna para registrar a presença da prefeita Chica Solange Schilling, do município de Salete, da presidente da Câmara e demais vereadores. Com a palavra o deputado Volney Weber. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, deputadas, a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Quero, da mesma forma aqui, também
reiterar, né, as palavras do nosso presidente, pela presença da prefeita Chica, suas lideranças, tantas outras lideranças presentes nesta casa no dia de hoje. E também não posso deixar aqui de cumprimentar os meus amigos lá do meu município de São Lugero, o Robson Robodi e também o Fernando Schlickman, dois empresários, duas pessoas que contribuem e ajudam em muito para o crescimento do nosso Estado. Então, sejam sempre bem-vindos. Fica aqui o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento pela importância de vocês que nos visitam aqui no nosso ambiente, na nossa casa, que é a Casa do Povo. Então, da mesma forma, continuando a minha fala, eu venho aqui, senhor presidente, dizer que nós vivemos em momentos de inovações. Vivemos momentos de novas técnicas, de tecnologia, enfim, de projetos. Projetos estes sempre que vêm de encontro e buscando o bem-estar das pessoas. Eu tenho sempre dito na minha fala, por muitas vezes, que quando nós queremos encontrar um resultado antes nunca encontrado, no mínimo nós temos que ter a coragem e a ousadia de testar algo antes nunca testado. Só assim nós vamos encontrar o diferente. E esse diferente, muitas vezes, por ser um teste, pode não ser um resultado bom. Mas é teste, volta para trás, e isso não é vergonhoso. Mas, muitas vezes, nós encontramos resultados extremamente positivos, deputado. Então, logo, passos largos nós temos que seguir à frente. E muitas vezes esses testes positivos, eles acabam mudando a vida das pessoas. Eles acabam buscando um direcionamento de um engrandecimento social, um engrandecimento econômico e assim por diante. E isso faz bem para as pessoas. Então eu venho no dia de hoje aqui e gostaria nesse momento de agradecer aqui a presença nesta casa também do comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o coronel Marcos Aurélio Barcelos, que hoje recebe uma moção de aplausos de minha proposição pelo projeto Golfinho, projeto esse desenvolvido pela instituição do Corpo de Bombeiros. Eu peço a gentileza aqui de colocar aqui no telão para que o pessoal faça a transmissão aqui, possam acompanhar através da transmissão de fotos e vídeos do projeto. Então está aí, fotos, né, do projeto, e enfim, eu vou continuando a fala dizendo o que significa, o porquê que ele nasceu. Para quem não conhece, o projeto, ele existe desde 1998, então, como eu disse, projetos, técnicas diferentes, elas vão nascendo. E as boas permanecem. E que bom que elas permanecem para ajudar a nossa população. Então, esse projeto, ele nasceu desde 1998 e continua no nosso meio. E ele é de forma gratuita e forma crianças de 7 a 11 anos de idade para a prevenção de acidentes em ambientes aquáticos. O projeto Golfinho, ele tem duração de 10 horas e acontece todo ano em cidades do interior durante a Operação Veraneio, entre os meses de dezembro a março. Através de brincadeiras e jogos coletivos, as crianças aprendem sobre os cuidados com o mar, piscinas, lagos e rios. Os participantes do projeto são chamados de golfinhos. E, através desses menores, que nós estamos acompanhando aqui no telão, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina promove a conscientização coletiva e um ato de cidadania, uma vez que entende que cada criança formada compartilha o seu conhecimento com os familiares e amigos, gerando assim um grande impacto no comportamento de toda a comunidade nos ambientes aquáticos. O projeto Golfinho, somente para a temporada de 2022, formou mais de 3.000 novos golfinhos. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a comparecer na sala de imprensa da nossa casa, aqui à nossa direita,
o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, né, de Santa Catarina, Coronel Marcos Aurélio Barcelos, e a golfinha Maria Clara Molgaro Timan, que fez um desenho especial também aqui para entregar ao comandante do Corpo de Bombeiros do nosso estado, juntamente com a moção de aplausos que eu farei a entrega. Então, é isso, senhor presidente. Deixo aqui meu grande abraço e enaltecer aqui o bom trabalho que o Corpo Bombeiro vem fazendo e junto os seus projetos que vem mudando e dando oportunidade de muitas pessoas estarem no nosso meio pelo trabalho que eles exercem. Deixo aqui meu grande abraço e uma boa tarde. Parabéns pela homenagem, deputado Volney Weber, parabéns ao homenageado e também aí para os empresários citados por Vossa Excelência aí. Parabéns pela homenagem. Aproveito para registrar a presença do meu amigo, presidente da Câmara de Garuva, vereador Reginaldo, também o vereador Edson Bach, sejam bem-vindos nessa casa, assim como o Hernani e o Matheus. Sejam bem-vindos aí e sintam-se acolhidos. Ainda em breves comunicações, segundo o inscrito para falar, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, presidente Maurício Kudilac. Boa tarde, deputadas, deputados que nos acompanham, todos aqueles que nos acompanham também pela TVAL e, posteriormente, pelas nossas mídias digitais. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos uma reunião na Comissão de Finanças, de forma extraordinária, recebemos aqui o secretário da Fazenda, o senhor Paulo Eli. Como sempre, eu não tenho nenhuma dificuldade de citar nomes. Eu sei que muitas vezes o governo Carlos Moisés, ele demonstra uma espécie de uma confusão mental naquilo que faz, e a gente compreende, né? Muitas vezes a gente não sabe se isso é de proposital ou, enfim, uma questão simplesmente de programação de trabalho. E fiquei muito feliz que hoje de manhã nós acertamos, deputado Maurício, que a gente que não haverá mais uma próxima reunião sem que antes seja previamente enviado o material necessário dos dados que serão apresentados. Caso contrário, o deputado fica ali sentado na cadeira, assistindo uma série de números, parece que a gente está vendo uma apresentação do, sei lá, do Herbalife, ou a venda de uma pirâmide, ou qualquer outra coisa parecida com isso, né? Não é assim que aqueles amigos chatos chamam a gente para reunião, para ver esse tipo de coisa. E atropela. Porque quando a gente recebe esse material previamente, a gente tem tempo de estudar um pouco mais e participar de forma mais efetiva de todo o processo, e aí a gente consegue dar um sentido à reunião, e não simplesmente ser um espectador, né? Isso, que bom que ficou acertado isso, que daqui para frente esse tipo de reuniões onde os secretários aqui que enviam o material previamente para cada um dos deputados. Isso se chama organização no trabalho. Isso tem nome. Você faz um planejamento estratégico, como você vai realizar uma reunião, seja ela independente do que seja essa reunião, seja uma simples reunião de bairro, você tem que preparar o material, enviar para aqueles que vão participar da reunião. Isso se chama organização, gente. Nada mais do que isso. A gente não está cobrando o impossível. Como eu disse, a gente não sabe se é por inexperiência, ou tenta-se ocultar algo, ou se é falta de organização, ou simplesmente uma confusão mental mesmo, que é característica desse governo, que quando não está voando por aí, está tomando vaia por ali, né? Isso é normal. E por que eu digo dessa minha preocupação toda? Alguns números que nos foram apresentados, creio eu, que seja de conhecimento de todos aqueles que acompanharam essa reunião e que posteriormente pode acompanhar aqui pela TV Alesc, vão se dar conta de um fato, de que esses números apresentados desse crescimento do Estado, que tanto é anunciado e nos deixa feliz,
também ele parte de um aumento da inflação, ou seja, quanto mais a inflação sobe, mais caro o produto fica na prateleira e, obviamente, quem tributa em cima desse produto acaba faturando mais. Eu não entendo qual parte disso que tem alguma dificuldade de ser entendido. Não resulta de um planejamento de economia do Estado, muito pelo contrário. Né? No ano passado, ali, foi-se levantada a situação de que foram extintos 100 cargos. E coloca isso no jornal, a gente sabe que eles só existiam no papel. Você extinguiu 100 vagas que só existiam no papel. Então, 9 fora, sobrou nada. Simplesmente isso. E em dezembro, naquela votação do pacotaço aqui, nós aprovamos, nós não com meu voto, a criação de mais 98 cargos, esse sim, que no meu entendimento não passa de uma reserva política para se encaixar servidores comissionados. Não tem nenhuma outra explicação por isso. Sem falar das gratificações que foram criadas e que trarão para o Estado de Santa Catarina um prejuízo aproximado de 1 bilhão e 200 milhões. Só isso. Obviamente que fui até Brasília, conversei com o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, levei alguns pontos para serem levantados, fui muitíssimo bem atendido, ele já está tramitando uma comissão de análise de constitucionalidade que eles possuem lá na Procuradoria-Geral da República, justamente para analisar esses dados, e tão logo eles sejam apreciados, vão ser enviados. Gostaria eu, deputados, que a nosso Ministério Público se manifestasse antes disso, devido à flagrante inconstitucionalidade, devido à falta de projeção orçamentária, que muitos, na sua grande maioria desses projetos que vieram aqui, nem mesmo se davam conta, para falar o português bem claro para o cidadão catarinense, de onde viria o dinheiro. Tá? E me preocupa ainda mais quando aqueles que tanto defendem de unhas e dentes esse governo, eu fico me questionando como é que você vai chegar lá naqueles que são responsáveis por pagar 9% dessa conta diretamente. Eu estou falando do joinvilense. Simplesmente isso. E acha que isso foi uma maravilhosa ideia. É do bolso do joinvilense que 9%, 10% desse valor aproximadamente é tirado. Ou seja, desse 1 bilhão e 300 milhões, nós vamos pagar 130 milhões. 130 milhões cravados. E se a gente for colocar na nossa região, que vem crescendo com força, com pujança, estou falando de Garuva, Araquari, Itapoá, Balneário Barra do Sul, esse número aumenta mais. Falta de planejamento é isso. Então, eu sou muito contente hoje que fique acertado isso, de que não aconteça mais reuniões dessa natureza mal planejadas, mal estruturadas, mal organizadas, porque passam duas ideias. Primeiro, ou se quer esconder algo, ou realmente está se provando por A e mais B de que são despreparados. Enfim, acusar deputados dentro dessa casa de anarquistas, daqueles que defendem o liberalismo econômico, outra prova cabal de ignorância. Uma prova irrefutável de ignorância. E não estou falando de forma pejorativa, ignorante é aquele que ignora um conhecimento. Tá? Isso pode ser corrigido através do estudo. Tá? Isso se resolve isso facilmente. E isso eu estou falando diretamente com o secretário da Fazenda, Paulo Eli. Tá? A diferença entre liberalismo econômico e anarquia. Tá? Anarquia é outra coisa. Anarquia é o que nós vemos por aí espalhado pelo estado de Santa Catarina. Cada um fazendo o que quer com um governo acéfalo. Cada um puxando a corda para o seu lado. Cada patrulha de classes do servidourismo, aproveitando esses últimos dias, né, até 2021, para poder melhorar a sua folha de pagamento, criando uma nova classe de ricos dentro do estado de Santa Catarina e castigando severamente 80% dos catarinenses, que realmente são os mais atingidos quando vão pagar os seus impostos, pois eles não têm como fugir da tributação. Ele compromete
grande parte do teu salário em impostos, que recebem menos de 2 salários mínimos por mês, que são a verdadeira locomotiva desse Estado. E que, teimosamente, vocês continuam ainda enfiando a mão dentro do bolso com descaramento e desinformação. Seria isso, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda nas breves comunicações, escrito para falar, deputado Ismael dos Santos. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos. Gostaria de antes saudar o Jorge Winter, que é presidente da Câmara de Luiz Alves, vereador, e o vereador Juninho, que o acompanha. Sejam bem-vindos nessa casa. Com a palavra, o deputado Ismael dos Santos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos acompanham também de forma remota. Cumprimentar todos os visitantes dessa casa, em nome da prefeita Chica, lá de Salete, que está por aqui também, o vereador Eduardinho. Eu gostaria, presidente, Vossa Excelência, que tem uma boa base eleitoral em Balneário Camboriú, de trazer uma boa notícia hoje, né? Ontem tivemos um debate aqui mais pesado, e eu vou aliviar um pouco aqui a temperatura. Nós estamos anunciando aí a primeira motolância em Santa Catarina. Foi uma ideia que veio de São Paulo e, de forma inédita, conseguimos implantar em Santa Catarina, a partir do município de Balneário Camboriú, graças ao nosso amigo Fabiano, que conduzia ali toda a questão do SAMU. Eu acho que tem uma imagem aí, se puder colocar para nós, para que o público possa ver. Aí está, não é, a primeira motolância de Santa Catarina. Estou aí junto com o vereador Omar e o pessoal do Corpo de Bombeiros. Obrigado pela imagem. Depois eu vou passar um vídeo ali também. Obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da motolância, né? Primeiro, o melhor tempo-resposta, não é? Para uma cidade como Balneário Camboriú, extremamente congestionada, deputado Scudillag. Até a ambulância chegar no local, às vezes pode isso significar a diferença entre a vida e a morte. É claro que a motolância não vai servir para transportar, é para os primeiros socorros, né? Como disse, esse tempo-resposta que vai funcionar. E a economia também, né? Uma motolância, foram feitos os cálculos, está em torno de R$ 96,00 a hora dos profissionais que vão utilizar, etc., enquanto uma ambulância é em torno de R$ 590,00 a hora. Então, vejam vocês também a economia que estamos trazendo. E aí, nós estamos fazendo de Balneário Camboriú para Santa Catarina e também para o Brasil, não é, um case fantástico de interação e de integração entre bombeiro e SAMU que não havia, né? Nós conseguimos formar 20 pilotos, por assim dizer, dessa motolância. Aí nós temos tanto técnicos em enfermagem como bombeiros, que tiveram a primeira formação aí, 60 horas de treinamento. Eu acho que tem um videozinho ali que mostra um pouco do treinamento deles aí, por favor. Como disse, foram 60 horas de treinamento da primeira motolância em Santa Catarina, sendo Balneário Camboriú. Obrigado, o nosso projeto piloto. Nós tivemos, ontem começou esse serviço em Balneário Camboriú, já tivemos um atendimento que eu coloco como atendimento ícone, não é? Padrão aí dessa fórmula inédita de atendimento. Foi um senhor de 99 anos, quase centenário, não é? Um senhor de 99 anos em Balneário Camboriú. Houve uma espécie de desmaio ali num passeio público em Balneário Camboriú, e a motolância foi acionada e conseguiu chegar a tempo, deu ali uma dose de glicose e tal, enfim, até que depois pudesse chegar a ambulância, mas poderia ter feito a diferença entre a morte e a vida desse cidadão. E hoje pela manhã, senhor presidente, senhores deputados, já estivemos reunidos com representantes do Ministério da Saúde,
que vieram de São Paulo, no sentido de nós ampliarmos essa proposta para outros municípios que já se interessaram por essa modalidade em Santa Catarina. Pelo menos 14 municípios já estão fazendo essa solicitação, e aí o Ministério da Saúde está se prontificando a ceder esses veículos, porque nós vamos precisar de pelo menos 2 motolâncias em cada cidade, uma para transportar o técnico de enfermagem e outro o bombeiro militar. Essa é a parceria que nós estamos fazendo. Então, é com muita satisfação que nós comunicamos essa conquista para o Estado de Santa Catarina. Eu quero também agradecer aqui a liberação da Secretaria de Saúde. Foi uma emenda impositiva de nossa autoria, R$ 230 mil no investimento, não só na questão do veículo, não é? A moto em si, mas também todo o aparato de segurança para a unidade, mas um dinheiro, tenho certeza, muito bem investido para a saúde, para a segurança dos nossos munícipes no estado de Santa Catarina. Parabéns à cidade de Balneário Camboriú por essa primeira conquista, a primeira motolância de Santa Catarina. Era esse o registro que gostaríamos de fazer, senhor presidente, senhores deputados. Muito obrigado. Obrigado e parabéns pela iniciativa e pela importância do projeto, deputado Ismael. Recebi aqui uma mensagem, quando eu falei dos vereadores Jorge Winter e o Juninho, Jorge, que é presidente da Câmara, vereadores, vereadores da República Independente Luiz Alves. Todo mundo sabe quem diz isso, né, Celso Zucco? É o Tigrão, lá de Balneário Camboriú, que também estava acompanhando a exposição aí do deputado Ismael. Então, nosso abraço ao Tigrão, preocupado com algumas alterações lá na segurança, que vamos trabalhar juntos essas questões. Não havendo mais oradores inscritos nas explicações, nas breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário, no dia de hoje, pertence ao PT. Com a palavra, vereador Celso Zucco. Vossa Excelência tem o tempo de até 6 minutos. Nem sabia se iria usar, mas como Vossa Excelência levantou, já anunciamos. Obrigado, presidente Maurício. Não, eu vou fazer uma fala aqui, presidente Maurício, que realmente ela está impactando, esse assunto vem impactando na vida de todo cidadão, não só aqui catarinense, mas de todo cidadão brasileiro, principalmente das pessoas mais carentes, aquelas pessoas que necessitam mais, né, do governo e por aí afora. É com relação, né, ao preço que nós estamos acompanhando aí dos combustíveis, que na semana passada a Petrobras anunciou um aumento de 18,8% na gasolina, 24,9% no óleo diesel e 16,1% no gás de cozinha. Desde o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, a Petrobras passou por um processo de esquartejamento. A empresa não tem mais capacidade de cumprir o seu papel estratégico, social, de contenção do impacto da variação do preço internacional do petróleo do mercado interno. A Lava Jato e o projeto Temer-Bolsonaro subordinaram a empresa aos interesses de 400 importadoras de petróleo e acionistas minoritários. A política de preços de paridade de importação, o tal de PPI, dolarizou o preço dos combustíveis no Brasil e reelegeu a Petrobras, que descobriu nos governos do PT o pré-sal, as maiores reservas de petróleo do século XXI, na condição de exportadora de óleo cru. Em 2021, a Petrobras registrou um enorme lucro líquido de 19,1 bilhões de dólares, geração de caixa operacional de 37,6 bilhões de dólares, que se refletiram em um desempenho extremamente favorável à sua margem líquida, lucro líquido sobre a receita da venda,
de 23,7% e de geração de caixa operacional de 45%. Esse desempenho foi, no mínimo, 2 vezes superior à média do desempenho das maiores petroleiras internacionais em 2021. O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido médio das petroleiras, foi de 12% no ano passado, e o que da Petrobras foi de 27,5%. O superlucro da Petrobras em 2021 é explicado, sobretudo, pela precificação dos derivados, PPI, que proporciona maiores lucros para os seus acionistas em detrimento dos consumidores. É aí que eu me refiro. Com isso, a Petrobras passou a exercer o seu poder de mercado, deixou de exercer o seu poder de mercado, deixando de lado a sua fase estatal, mesmo sendo uma empresa pública sob o controle do governo federal. Quem paga por isso somos os consumidores brasileiros. Entre 2020 e 2021, os preços médios da gasolina e do diesel, do total de derivado da refinaria da Petrobras, elevaram-se, respectivamente, em 68%, 57% e 54%. Ganham os acionistas, e a empresa não amplia seu investimento. Mesmo com esse enorme montante de lucro, a renda petrolífera, cada vez maior em decorrência do pré-sal, está sendo apropriada por poucos e de forma acelerada, sem uma preocupação com o futuro do país. As privatizações, a diminuição da carga de processamento e a redução dos investimentos em refino, levadas a cabo pela Petrobras, tornaram o Brasil dependente da importação de cerca de 30% da gasolina e do gás que nós consumimos. Resultado, a Petrobras com menos força, sem a BR distribuidora, sem a Liquigás, com apenas metade por cento dos navios petroleiros da Transpetro, sem os gasodutos e refém da PPI, não consegue mais reduzir sozinha os preços internos do nosso produto. Para tentar se valorizar, se viabilizar eleitoralmente, depois da tragédia que tem sido o desgoverno Bolsonaro até agora, o Palácio do Planalto adota uma política econômica que pretende acelerar as privatizações e, ao mesmo tempo, sem qualquer responsabilidade ou estratégia sustentável. Arma uma bomba fiscal para o futuro do governo, para o futuro governo. Medidas que preocupam mitigar e aumentar deveriam utilizar a própria cadeia produtiva do petróleo para construir um fundo estratégico que permita alguma regulação dos preços, como a tributação sobre as exportações do óleo cru e a tributação dos dividendos e ganhos extraordinários da Petrobras. O argumento que culpa o ICMS pela volatilidade do preço dos combustíveis é equivocada. Santa Catarina mantém a mesma alíquota de 25% sobre a gasolina há mais de 30 anos. A nova lei aprovada no Congresso e sancionada na semana passada pelo governo federal, que torna fixo o ICMS sobre os combustíveis, agrava a crise fiscal dos estados, ignora a lei de responsabilidade fiscal e fere a autonomia dos entes federativos. Por isso, mais um minuto, deputado. Por isso, os secretários da Fazenda dos estados já se organizaram para mover uma ação no STF e derrubar o texto. A proposta não resolve a alta dos combustíveis e ainda prejudica as contas dos estados. Aqui no estado, a Secretaria de Fazenda teme que a média nacional suba e o novo sistema possa deixar o litro de combustível ainda mais caro, porque a alíquota do ICMS da gasolina de Santa Catarina é de 25%, do diesel 12%, enquanto outros estados cobram um percentual bem maior. O Rio de Janeiro, por exemplo, aplica 34% do ICMS na gasolina, o Amapá 25% no diesel. Estas reflexões, presidente, que a gente gostaria de fazer. Eu fico até
me sentindo um pouco meio constrangido de fazer essa defesa por ter vindo da Petrobras, mas essa é a nossa realidade, vai cair no colo do consumidor e na nossa mesa essa conta. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Celso. Recebi aqui ainda o nome do Valério e Sebastião de Araquari. Não sei se devem estar acompanhando aí o Reginaldo. Ainda no horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao bloco MDB Novo. Próximo horário pertence ao PSL. O próximo horário pertence ao PL. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Saudar o vereador Aclésio Orseco, de Novo Horizonte, que está presente, e o Sérgio Borchay, de Maravilha. Presidente, aumentou o tempo de partido? 7 minutos e 30, aumentei. Bom, gente, vou utilizar o tempo do partido hoje para falar sobre uma campanha que existe nas redes sociais, esquerdista, que é tire seu título e tire ele. Eu fico me perguntando das pessoas que tanto defendem a democracia, ter a cara de pau, o cinismo, não reconhece o limite do cretinismo e ficam publicizando coisas dessa natureza. Esses defensores de uma falsa democracia. Eu vou dar motivos para um jovem retirar o seu título de eleitor, mas os motivos certos. Não é para tirar aquele ou colocar ele. Logo, logo, vocês estarão enfrentando o mercado de trabalho. Então, o título teu é importante. É importante que você leia e estude sobre política. Se aprofunde nesse assunto, é um bom motivo. Amanhã ou depois você pode estar sendo assassinado por um criminoso que foi colocado de forma irresponsável na rua por um magistrado. É você que vai ser sua vítima. Você pode perder teu pai, tua mãe, nas mesmas condições. Motivo bom para você tirar teu título. Depois dos 16, 17, 18, você vai atrás da sua carteira nacional de habilitação. E você vai transitar por uma estrada ruim, que na melhor das hipóteses pode causar prejuízo financeiro, quebrando uma roda, como já acontece com todo mundo. Deve ter escutado o teu pai e tua mãe falando disso dentro de casa. Esse é um excelente motivo para você tirar um título. Um outro excelente motivo para você tirar um título é não passar pela situação que nós estamos passando agora, que devido a medidas irresponsáveis tomando no passado, nós estamos hoje capengando longe da nossa autossuficiência em petróleo fino para as refinarias. O que acontece no mundo pouco nos importaria se gerações passadas tivessem ensinado isso aos seus filhos e eles tivessem tirado o seu título e votado. Se tivesse mais um motivo, vamos lá. Quem sabe um dia você sonha em ser professor e você vai querer receber um salário decente e você vai ficar tranquilo durante toda a tua vida como professor, que após aposentado não vou meter 14% novamente no teu desconto. E você não vai ficar precisando tirar print da sua folha de pagamento e mandando para deputados resolverem um problema que já deveria ter sido resolvido há muito tempo atrás, porque uma reforma da Previdência, ela deveria acontecer muito raramente, mas por condições de ter incorporado mais pessoas dentro do servidorismo público, e não porque usaram de forma indevida os recursos que estavam lá no fundo para pagar a aposentadoria dele, como aconteceu em governos passados aqui no estado de Santa Catarina. Está aí um bom motivo para você tirar seu título. Você pode querer ser policial, tanto civil quanto militar,
Aí você não vai precisar de uma representatividade de pessoas do seu sindicato perambulando pelos corredores dioturnamente da Assembleia pedindo apoio de deputado. Você vai ter votado em pessoas que são conhecedoras daquilo que estão fazendo e comprometidas com aquilo que estão fazendo. Está aí mais um excelente motivo para você tirar o seu título. Tá, jovem? Não é para tirar aquele ou colocar ele. É para você poder exercer a sua cidadania e cuidar do seu futuro. Lá no campo, o jovem que é filho de agricultor e acaba vindo para a cidade, abandonando a sua raiz, abandonando os seus lá, você pode optar por ficar no campo, se você tirar o seu título, sem a menor preocupação que algum bando de arruaceiros, vagabundos e desocupados ocupem a propriedade do seu pai e você vai continuar lá, tocando os negócios da família. Mais um motivo para você tirar o seu título de eleitor. Não é, vou repetir, vou ser redundante, vou ser repetitivo, não é para tirar aquele ou colocar ele. Os motivos para você tirar seu título são esses. Para quando você mandar o seu filho para a escola, ter absoluta certeza que ele está aprendendo algo lá, além de uma linguagem binária. Isso, para isso que você vai tirar teu filho. A tua hora vai chegar, você um dia vai ser papai e vai ser mamãe. Tá? E a tua hora vai chegar. Para isso que você vai retirar o seu título de eleitor. Não é para tirar aquele ou colocar ele. Não siga as orientações de idiotas, porque você vai acabar se transformando em um deles, cedo ou tarde. Isso é uma regra básica. Para você não ver, mais um motivo, vamos lá aproveitar meu tempo, para você não abrir o seu jornal, amanhã ou depois, e ver que o político que você votou está preso, está em liberdade provisória, está usando tornozeleira eletrônica, está impedido de ser eleito novamente porque está sendo condenado por uma ou outra coisa. Está aí um bom motivo para tu tirar teu título. Viu como você ter o título de eleitor é importante para você? Você saber se o seu candidato tem a mínima noção daquilo que está por fazer quando for eleito? Se você tem um título na mão, já dá-lhe, confere o direito de entrar lá na rede social dele, ligar para o gabinete e vir. Né, perguntar para os próprios deputados aqui. Né, geralmente, às terças, nós fazemos nossos encontros aqui na Assembleia, né, deputado Maurício, aqui do PL. Ali a gente conversa, nosso gabinete está sempre aberto. Entra e conversa. Vem aqui à Casa do Povo. Aí você vai encontrar mais motivos ainda para tirar o seu título. Tente comparar o asfalto que passa aqui na frente da Assembleia com o da frente da tua casa. Tu vai ter mais um motivo para poder tirar o título. Olha o quanto a sua cidade envia de recursos para o governo estadual e para o governo federal, e quanto disso retorna para a sua cidade. Mais um motivo para você tirar o seu título de eleitor. Agora, tira aquele e coloca ele, como eu disse, é um idiota guiando outro idiota. Para mim, simplesmente isso. Tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo horário pertence ao PP-PSB. Próximo horário pertence ao PSD-PSC. Próximo horário ao Podemos. Ainda numa pergunta com PDT, PSDB republicano. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência tem o tempo de 7 minutos e 30 segundos. Muito obrigado. Boa tarde, presidente Maurício Skudlark. Boa tarde, senhores deputados que aqui estão, a todos que nos acompanham. Eu tenho aqui 3 assuntos para tratar, 3 que merecem atenção. O primeiro, o das denúncias que nós estamos recebendo, de quem chega no aeroporto de Florianópolis nos voos à noite. A dificuldade em conseguir transporte. Uma das denúncias que me foi feita é que tanto Uber quanto táxi, meu querido amigo, pastor Sérgio Mota, que há tempo não lhe via, emagreceu um pouquinho, né? Chegou
um motorista de aplicativo, para levar esse passageiro do aeroporto ao Campeche, o Campeche é o bairro mais próximo do aeroporto, R$ 180 ele pediu. R$ 180 em combustível dá para ir a Lages. E o relato de pessoas que estão ficando próximo de 2 horas aguardando por conseguir um transporte, né? Seja táxi, Uber 99 e o outro aplicativo que tem. Acredito que isso é um problema que afeta para o turismo de Santa Catarina, porque a imagem da capital da ilha não fica boa, porque quem chega no aeroporto de Florianópolis enfrenta esse caos que é o de não conseguir sair do aeroporto, pegar transporte para se deslocar até o seu destino. O outro, e aí, deputado Maurício, o senhor é mais conhecedor do que eu dessa área da segurança, nós tivemos no oeste de Santa Catarina, nesse final de semana, um estupro de uma menor de 12 anos. E onde é o problema que eu quero chegar? Essa menor foi atendida por uma policial, que encaminhou para uma assistente social. Porém, no momento de fazer a perícia na jovem, foi um homem, foi um policial. Tudo bem, é profissional, está cumprindo o papel dele, deve ter a maior seriedade possível para estar ali, não estou questionando isso. O questionamento é o constrangimento ou o choque em que a menina já está passando, e aí ela tem que ser periciada por um homem, no momento em que ela foi abusada por um homem. Talvez nisso nós tenhamos que conversar com a Secretaria de Segurança Pública, para que nesse momento tão delicado, né, se foi uma menina, que seja uma perícia feita por uma técnica da área para não afetar psicologicamente a criança. E não estou requentando matéria porque é nova, né? Na semana passada, o governo federal fez mais um corte de orçamento nas rodovias de Santa Catarina. Hoje é dia 16 de março. O governo federal cortou, na semana passada, 13.200.000 na portaria publicada do dia 25 de fevereiro, que inclui 5.400.000 de corte na BR-280, dos 102 milhões orçados. A 470 perdeu mais 4 milhões dos 81 previstos. A BR-285 teve um corte de 1.400.000. A BR-282 perdeu mais 1.200.000 e a BR-163 perdeu mais 1.100.000. Não é recurso de novas rodovias, são dos recursos de manutenção das rodovias. Este é o segundo corte que o governo faz nesse ano. Em janeiro foram 43 milhões de reais de corte e agora mais 13.200.000. No final de novembro, houve mais 25 milhões de cortes das rodovias aqui do litoral, do Vale, do Norte, e mais 14,6 milhões das rodovias do Oeste. Ou seja, a manutenção e investimento das rodovias, quem está fazendo, das rodovias federais, quem está fazendo é o governo do Estado. O governo federal, além de não investir, corta o dinheiro que é da própria manutenção das rodovias. E não é falta de dinheiro, porque o governo federal teve a maior arrecadação de impostos dos últimos 27 anos. Nunca se arrecadou tanto imposto nesse Brasil como o arrecadado no ano passado. No entanto, acredito que o presidente acha que aqui é uma colônia de férias, Santa Catarina, e não um lugar de trabalho, ele corta os recursos da manutenção das rodovias. E, por incrível que pareça, o governo federal, o presidente da República, fez 15 viagens a Santa Catarina até o presente momento. 9 foram para férias. Então, o nosso lucro está no cartão corporativo do governo federal, que, aliás, o cartão corporativo do presidente da República já soma mais do que Lula, Dilma e Temer gastaram ao longo dos seus anos de presidente. Nisso ele bateu recorde. Nisso nós temos que reconhecer que ele está gastando bem. No mais, e aqui os catarinenses, tem muito bolsonarista, nem tantos, porque agora o jogo já está equilibrado, né? Mas o descaso
do presidente da República para com Santa Catarina é algo impressionante. O estado que lhe deu a segunda maior votação nas eleições. E é justamente o estado que ele corta todos os recursos, abandona o nosso estado. Nós não temos nada que comemorar, nós não temos nada que reconhecer das vindas do presidente, a não ser as festas e o gasto do cartão corporativo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Antes de, não havendo mais oradores inscritos, antes de suspender a sessão, eu queria saudar todas as pessoas que acompanham aqui no plenário essa sessão. Também recebi aqui a relação vereador japonês e Silvério de Águas de Chapecó, vereador Moacir, Roselene e Ana de Palmitos, vereador Jura, o Jurandir e o Bio de Curitibanos, vereador Paulo Marques, de Iporã do Oeste, e vereador Valentim, de Dionísio Cerqueira. Sejam todos bem-vindos até aqui. Deputado Bruno. Presidente, nós teremos o horário dos partidos? Já foi chamado, mas se Vossa Excelência quer usar o horário do bloco MDB novo, deputado Bruno Souza, por até 15 minutos. Senhor presidente, eu sempre busco ter muita profundidade nas acusações que faço, nos apontamentos que o meu gabinete realiza, nos fatos que nós trouxemos à tona. Tudo que eu faço, eu sempre peço ao meu gabinete que sempre foque em credibilidade, ou seja, que muito mais do que engajamento e alcance, nós precisamos comprovar o que falamos. Por isso, hoje, nessa tribuna, eu quero acusar o governador Moisés. Eu quero acusar o governador Moisés de mentir. Eu quero acusar o governador Moisés de me atacar sem fatos. Eu quero acusar o governador Moisés de estar usando, sim, equipamentos da saúde e deixando o catarinense desguarnecido, tirando o equipamento mais moderno, capaz de fazer transportes aeromédicos do catarinense e deixando o catarinense sem essa opção. Eu aqui o acuso de mentir quando tenta se explicar. E eu vou mostrar para os senhores essa história desde o começo, para os senhores perceberem o quão grave é o que está acontecendo em Santa Catarina. Isso é muito grave e deveria despertar a ojeriza, a repulsa de qualquer homem de bem, qualquer mulher de bem no nosso estado. Infelizmente, tenho visto muitos ouvidos moucos, muita gente que não está enxergando o que de fato está acontecendo. Por isso, quero trazer à luz. Ontem eu relatei nas minhas redes sociais o caso de uma família de Lages, o triste caso de uma família de Lages que, infelizmente, teve o seu filho necessitou do transporte aeromédico, não foi concedido quando precisava, porque estava sendo ocupado pelo governador e a criança faleceu. Não conseguiu o transporte quando precisava. Se tivesse conseguido, possivelmente teria mais chances de ter sobrevivido. E tudo isso começou porque denunciei os usos e abusos do governo, do Estado, de um equipamento que era eminentemente destinado à saúde. Publiquei isso nas minhas redes sociais e eis que, quando publico sobre esses usos para fins políticos, partidários e pessoais de uma aeronave médica pelo governador do Estado, quando publico isso nas minhas redes, recebo o relato de uma mãe, um relato trágico, um relato muito triste que eu vou compartilhar com vocês agora.
Esta mãe comentou no meu Instagram, nas minhas redes sociais: meu filho faleceu em janeiro, pelo mesmo motivo, ele era cardiopata. Somos de Lages, Santa Catarina. Ele precisava urgente de transferência, ficou 8 dias aguardando transporte e acabou agravando o quadro e falecendo. Senhores, estão entendendo o que está acontecendo aqui? Senhores, entendem o que eu estou mostrando para vocês? Isso é uma mãe que perdeu o seu filho. Um relato de uma mãe nas minhas redes sociais. Mas como eu falei para os senhores, eu gosto de dar consistência àquilo que eu falo. Eu fui tirar essa história limpo, eu fui atrás. E olhem bem, aí está o pedido que comprova. O médico responsável fez o pedido para o transporte no dia 12 de janeiro deste ano. Está aí o pedido, solicitando o Arcanjo 6, que novamente é a aeronave mais moderna do governo do estado, equipada e preparada para o transporte aeromédico. E a outra opção, o Arcanjo 2, está em manutenção. Não estava disponível. E o Arcanjo 6 estava com quem? Estava com o governador. Olhem a resposta. Estava com o governador. Estava com o governador. Vou repetir, a ambulância destinada a atender essa criança estava sendo ocupada pelo governador do estado. Após a negativa, o quadro clínico do bebê, que era urgente, se agravou. A mãe fez então um relato dramático nas redes sociais. Este é o relato original da mãe. Ela publicou isso, enquanto o avião ambulância estava com o governador do estado. Peço que orem, por favor, muito por ele. No momento, é tudo que podemos fazer. Ele, infelizmente, teve uma piora no quadro clínico e, por isso, não conseguiu ser transferido para Joinville para realizar a cirurgia. O caso dele é muito delicado e está muito grave. Vamos fazer uma corrente de oração e ter muita fé que ele vai superar e sair dessa situação. Obrigado ao apoio de todos. Desculpa se não conseguimos responder algumas mensagens. Essa situação toda não é nada fácil. Como a criança não foi transferida no dia 12, o quadro clínico da criança se agravou. E o final triste da história, eu já falei para vocês. Ele só conseguiu se estabilizar de novo no dia 16 de janeiro, quando aí então conseguiram fazer o transporte aeromédico. Dia 12, dia 16. Dia 12 foi necessário, dia 16 só ele conseguiu ser transferido. Dia 12 não foi, porque o governador estava fazendo algo mais importante do que deixar um equipamento para salvar a vida dessa criança. Foi isso. Vocês compreendem como isso é sério? Como isso é grave? E aí eu li e reli a nota que o governo do estado publicou após a minha denúncia de ontem, me acusando de fake news. Mas eu li e reli, senhores, e tudo que eu encontrei naquela nota foi uma admissão de culpa. Porque eles relatam exatamente o que eu estou falando para os senhores. Que não houve atendimento pela aeronave Arcanjo 6 no dia 12. Que a criança não pôde ser transferida no dia 12, porque o Arcanjo estava sendo ocupado pelo governador do estado. A nota é uma meia-culpa, é uma admissão de culpa. Novamente, o bebê não pôde ser transferido na data da primeira requisição, porque estava em missão com o governo do estado. Porque o governador do estado, porque um político qualquer tem que usar uma ambulância equipada para transportar pessoas, para se locomover pelo Brasil, eu não sei, eu não entendo e eu não aceito. Ainda mais sendo o governador um bombeiro, que deveria ter o compromisso de salvar vidas. Mas pelo contrário, cada vez que ele embarca naquele Arcanjo 6, cada vez que qualquer autoridade embarca naquele Arcanjo 6, o que está fazendo, na verdade, é colocando a vida de um catarinense em risco.
Porque quando uma autoridade usa o Arcanjo 6, que atualmente é a única aeronave ambulância do estado de Santa Catarina, está embarcando na muitas vezes, única opção que existe para o catarinense. Não há outro. O governo do estado não tem outra aeronave médica em operação. Quando o governador do estado embarca no Arcanjo 6, ele decide usar o avião mais moderno, preparado e contratado para atender a saúde do catarinense. Mas, ao invés de fazer isso, ele prefere usar o equipamento para fazer atividades políticas, atividades partidárias, ou seja lá o que ele está fazendo, ou seja lá o que esse avião foi fazer em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Sabiam, senhores? Os senhores sabiam que em janeiro este avião foi em 2 ocasiões para Bonito, um dos maiores e melhores pontos turísticos do Brasil? O que esse avião foi fazer no Mato Grosso do Sul, em Bonito? O quê? Eu quero entender. O que uma ambulância foi fazer lá em Bonito? E aí o governo do estado, que mais se atrapalha do que se explica, porque cada vez que lança uma nota, cria uma prova contra si mesmo, admite que o governo do estado está usando de forma irregular. Atenção, imprensa! Eu ouvi alguns canais da mídia e da imprensa falando que o governador está usando, mas não há nada de ilegal nisso. Mentira! Leiam o termo de referência do contrato do Arcanjo 6. Não pode usar de forma nenhuma um dignatário aquele avião se não for por ocasião de calamidade pública. Não pode. O governador do estado só pode usar aquele avião se for para atender uma necessidade de saúde pública, catástrofe ou calamidade. Está lá no referencial, olhem lá. Então vejamos o quadro que temos em Santa Catarina hoje. Nós temos apenas uma ambulância, um avião ambulância em operação, a mais moderna que o estado tem, sendo utilizada para eventos políticos partidários, para inauguração de obras, para secretário de saúde dar palestra em cidade, levar o secretário de saúde para dar palestra, e ainda todo esse custo é arcado pela saúde, pelo dotamento orçamentário do governo do estado destinado à saúde. Ou seja, ao invés do dinheiro da saúde, está sendo utilizado para comprar insumos, equipamentos na ponta, nos hospitais, está transportando autoridades públicas e políticas. Ao invés do dinheiro da saúde, está sendo destinado para salvar vidas de catarinenses, está transportando o secretário de infraestrutura para a inauguração de obra pública. É isso. Eu gostaria de saber se alguém quer defender o governador aqui. Eu imaginei. Não tem defesa. Não tem defesa. Não tem defesa. Governador, eu lhe acuso novamente. Tudo que eu falo, eu comprovo. Eu tenho documentos. O senhor, o máximo que consegue é esbravejar fake news. É repetir essa fala. É tentar confundir o catarinense. Eu lhe desafio. Comprove que o que eu estou falando está errado. É mentira. Comprove isso. E o senhor sabe, tem mais coisa. O senhor sabe, eu vou descobrir. Eu já requisitei o diário de bordo desse avião. Eu vou descobrir para que esse avião tem sido usado. Eu vou descobrir as outras vezes que o catarinense precisou de atendimento aeromédico e não foi possível porque o senhor estava usando a aeronave. Eu vou descobrir. O senhor sabe disso. E tem prazo para descobrir isso, porque eu já fiz os pedidos de informação aqui. E o senhor não vai omitir informação, porque isso também é crime. O senhor vai ter que me falar. O senhor vai ter que admitir nessa casa. E nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir. Então eu o desafio a comprovar. O senhor me acusou de fake news, porque eu falei que uma criança não pôde ser atendida pelo Arcanjo 6 no dia 12. Eu o desafio a comprovar que eu estou errado, que eu estou mentindo. Mostre que eu estou mentindo, governador. Mostre que eu estou mentindo. E talvez seria um sonho, mas me preocupar, esperar que o governador
se parasse de usar o arcanjo agora, eu espero que ele crie vergonha na cara e pare de usar o arcanjo, deixe isso para o catarinense. E eu peço aqui aos meus colegas deputados, que são homens de bem, são mulheres comprometidas com Santa Catarina, para que nós possamos juntos, independente de cores partidárias, de legendas, mas que nós possamos aqui nos preocupar com a prioridade do catarinense, que nós possamos tomar uma ação moralizante em conjunto para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Eu gostaria que cada um de vocês pensasse naquela mãe, naquele pai, que não pôde ter o seu filho transferido no dia que necessitou e hoje não está mais convivendo com o seu filho. Por eles, nós precisamos moralizar esse tipo de atitude, que nos remete, infelizmente, ao mais tradicional e nojento patrimonialismo público. Isso tem que acabar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno Souza, muito grave e muito responsável a denúncia de Vossa Excelência. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência suspende a sessão até às 16 horas, quando voltaremos para apreciar a ordem do dia. Está suspensa a sessão.